canal Historiando. Trataremos hoje sobre a Revolução Cubana. Cuba. Localizado na América Central, no Mar do Caribe, o território cubano possui 110,8 mil km², onde residem 11 milhões de pessoas, sendo a densidade demográfica proporcional relativa de 111 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com os dados divulgados em 2009 pela Organização das Nações Unidas, ONU, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país é de 0,863. Foi a única nação do continente americano que adotou o socialismo como sistema político. Embora alguns autores não concordem que Cuba tenha sido verdadeiramente socialista. Essa posição de Cuba teve como consequência o embargo econômico de muitas nações do mundo, sobretudo os Estados Unidos. Che Guevara. Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara, foi um revolucionário, marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino. Ele nasceu em 14 de junho de 1928 em Rosário, Santa Fé, Argentina. Mas ele morreu em 9 de outubro de 1967, aos 39 anos, em La Higuera, Santa Cruz, na Bolívia. Seus pais eram Célia de La Serna y Loza e Ernesto Guevara Lynch. Ele teve duas esposas, Hilda Gadea, de 1955 a 1959, e Aleida Marte, de 1959 a 1967. O partido que ele fazia parte era o Partido Comunista de Cuba, e sua religião era o ateísmo. Che Guevara foi uma figura importante na Revolução Cubana. Ele também desempenhou muitos papéis chaves durante o governo em Cuba. Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz governou Cuba como primeiro-ministro de 1959 a 1976 e depois como presidente de 1976 a 2008, sendo ele o 15º presidente de Cuba. Fidel Castro também foi o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, de 1965 a 2011. Raul Castro também governou Cuba, sendo o 16º presidente. Raul Castro, sendo o 16º presidente, como eu já havia falado antes, governou de 24 de fevereiro de 2008 até 19 de abril de 2018. Ministro da Defesa também, o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba de 2011 até a atualidade. Mi nombre es Luna González. Soy una cubana que conocí cerca del inicio de la revolución en la isla de Cuba. Fidel Castro conheci também. Era o grande opositor do governo de Fulgêncio Batista, o atual presidente de Cuba. De princípios socialistas, planejava derrubar o governo e acabar com a corrupção, e com influência norte-americana na ilha. Conseguiu organizar um grupo de guerrilheiros enquanto estava exilado no México. Em 1957, Fidel Castro e um grupo de cerca de 80 combatentes instalaram-se nas florestas de Sierra Maestra. Os combates com as forças do governo foram intensos e vários guerrilheiros morreram ou foram presos. Mesmo assim, Fidel Castro e seu aliado Ernesto Che Guevara não desistiram. Foi de se admirar. E mesmo com um grupo pequeno, continuaram a lutar por nós. Começaram a usar transmissões de rádio para divulgar as ideias revolucionárias e conseguir o apoio da população cubana. Ernesto Che Guevara e os irmãos Castro já haviam levantado uma grande fama entre a população cubana. Em contrapartida, o ditador da época, Fulgêncio Batista, já não tinha uma grande ou uma boa reputação na época. Ele foi um militar cubano que serviu como presidente eleito sim na ilha, entre 1940 e 1944. Em 1952, ele assumiu como ditador. Ele seguia suas próprias opiniões e regras. Fulgêncio Batista era muito irritante e amedrontador. Usava da violência para conseguir o que queria. E era muito leal aos interesses americanos. Mas mesmo assim, quando ele viu que a revolução iria acontecer e Fidel Castro e Ernesto Che Guevara iriam para frente, ele decidiu fugir. Na noite do final de ano de 1959, numa festa, ele anunciou aos seus ministros mais íntimos que iria deixar o país. Consigo, ele levava sua família e alguns dos seus companheiros mais íntimos, que apoiaram ele tanto durante a sua presidência, em 1940, quanto na sua ditadura, em 1952. Muitos dizem que ele levou consigo uma fortuna pessoal avaliada em cerca de 300 milhões de dólares.
A fuga precipitada de Batista foi acusada pela derrota sofrida pelo seu exército às mãos dos movimentos rebeldes. Durante a Revolução, os irmãos Castro e Ernesto Che Guevara tinham muito apoio popular. As mensagens que eles botavam na rádio ajudavam os guerrilheiros a conseguir apoio popular. Isso ocorreu pois havia muitos camponeses e operários desiludidos com o governo de Fulgêncio Batista. Havia muita péssima condição nas sociais. As condições sociais eram horríveis, os salários eram muito baixos, o desemprego era muito alto, não tinha terra para todo mundo, o governo controlava tudo. O analfabetismo era muito grande, as pessoas não sabiam ler e escrever, não tinham direito à escola e coisas assim. E as doenças se espalhavam por toda a ilha. Muitos cubanos das cidades e do campo começaram a entrar na guerrilha, aumentando o número de combatentes e conquistando vitórias em várias cidades. O exército cubano estava registrando muitas baixas e o governo de Batista sentia o fortalecimento da guerrilha. Isso mostrava como os irmãos Castro e Ernesto Che Guevara tinham motivado a população a se juntar à sua revolução e fazer uma melhora na sua ilha, na sua casa, na nossa casa. Eu sei muito bem como seria não ter tido isso, seria horrível. Tendo a revolução, agora temos direitos a muitas mais coisas, temos agora escolas, os empregos estão aumentando, as terras estão sendo compartilhadas e muitas pessoas estão melhorando. Depois da fuga precoce e vergonhosa de Fulgêncio Batista, que era o presidente ditador da ilha de Cuba, Fidel Castro e seus revolucionários tomaram o poder em Cuba. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 1959. O governo de Fidel Castro tomou várias medidas em Cuba, como, por exemplo, na nacionalização de bancos e empresas, reforma agrária, expropriação de grandes propriedades e reformas nos sistemas de educação e saúde. Algumas dessas coisas talvez não tenham sido vistas por todo mundo, mas em minha visão, como uma cubana, vi que a oportunidade da educação e da saúde para todos foi um grande avanço para a nossa ilha. Quando as medidas foram tomadas, Cuba tornou-se um país socialista. Ganhou o apoio da União Soviética. E dizem que também ganhou um grande apoio durante uma coisa chamada Guerra Fria. Eu não entendo muito disso. Por que uma guerra poderia ser fria? Vamos ser uma ilha caribenha pequena, mas nossos produtos são conhecidos ao mundo todo, principalmente nossos charutos, considerados os melhores do mundo. A marca mais tradicional da nossa ilha é a Cohiba. Se um dia você decidir visitar Cuba, aqui existem duas moedas oficiais para você converter seu dinheiro, o peso e o peso conversível. Então, antes de visitar nossas belas praias, fique ligado nisso. Aqui em Cuba, ninguém é discriminado pela sua religião. O nosso país é laico, mas permite a liberdade religiosa. Mesmo assim, 60% da população de Cuba são católicos, mas todo mundo é respeitado e tem sua liberdade. Em Havana, a capital cubana, tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma das maiores cidades de Cuba. Além de Havana, também tem Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín e Santa Clara. São as grandes cidades cubanas. Se um dia você quiser vir aqui visitar nossas casas antigas que carregam a nossa cultura, nossos carros da década de 50, ou quiser conhecer nossas belas praias, então venha para alguma dessas cidades que eu tenho certeza que você vai gostar. O Partido Comunista dominou a vida política na ilha, não dando espaço para qualquer partido de oposição. Muitos opositores do regime foram presos ou assassinados. Sim, nosso novo forma de governo tinha suas negatividades, seus contras. Tanto que a repressão e a violência, a censura e a falta de democracia na ilha foram algumas das consequências negativas do movimento revolucionário cubano. Formou-se um governo ditatorial, mais ou menos o que já estava, sendo que Fidel Castro passou a ser considerado um dos grandes ditadores do século XX. Como uma cubana que vi antes e depois da Revolução, sei que tem muita coisa que precisamos melhorar. Tem coisas que são muito erradas e algumas coisas que a gente precisa aperfeiçoar. Mas eu diria que sem a nossa revolução, muitas de nossas crianças nunca teriam direito a saber ler ou escrever, ou a qualquer atendimento médico. Tanto porque, atualmente, em Cuba, 99% da população sabe ler e escrever. O regime socialista conseguiu acabar com o analfabetismo. Isso foi um grande avanço para a nossa ilha. O nosso país tem um sistema de educação e de saúde gratuito para toda a população. Mas, mesmo assim, o acesso à internet, a buscas que a gente pode aperfeiçoar nossos conhecimentos e
avançar em vários aspectos de nossa realidade, são muito controlados. Nossos telefones também são. Mesmo com as negatividades que são bem fortes em nossa ilha, nunca paramos de sorrir, rir ou ter a nossa cultura viva. O ritmo de salsa que todo mundo gosta de dançar em um grande baile surgiu aqui, na nossa ilha caribense, na nossa Cuba. Meu nome é Carla Camila. Eu estive presente na Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel Castro, líder de uma guerrilha no interior do território cubano. Essa guerrilha, liderada por Fidel, buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Após Fulgêncio não estar mais no poder, foi implantado em Cuba o sistema socialista, sendo liderado por Fidel Castro. Tudo isso aconteceu antes de 1959. Cuba era um país que vivia sob forte influência dos Estados Unidos. As indústrias de açúcar e muitos hotéis eram dominados por grandes empresários norte-americanos. Do ponto de vista econômico, Cuba seguia o capitalismo com grande dependência dos Estados Unidos. Era uma ilha com grandes desigualdades sociais, pois a maioria era pobre. Fidel Castro chegou ao poder em Cuba em 1959. 60% da população de Cuba são católicos. O Dia da Revolução Cubana é celebrado em 1º de janeiro. Em razão do embargo dos Estados Unidos, em Cuba é proibido tomar Coca-Cola legalmente. Cuba é o habitat natural do colibri-abelha, a menor ave do mundo. O governo controla a renda da população e limita sua mobilidade para fora do país. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram fugir do controle cubano e se arriscaram na travessia pelo mar até os Estados Unidos. O atual presidente de Cuba é Miguel Mário Dias-Canel Bermúdez. Ele é o primeiro presidente eleito desde a Revolução de 1959. Ele é membro do Partido Comunista. As informações são exclusivas, já que o governo de Cuba é fechado para a sua imprensa. Você acompanha tudo isso aqui, no Historiando. E esse foi nosso jornal. Até mais! Localizado na América Central, no Mar do Caribe. Boa noite. Boa noite. Mudou o sinal, né? Mudei, tudo faz, eu não consegui mexer o dedo. Gente, olha